Olá. No último dia 21, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os 27 governadores brasileiros para falar sobre o socorro emergencial de 125 bilhões de reais a estados, municípios e o Distrito Federal. Também participaram da reunião o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Vale lembrar que o Congresso, além de ter aprovado esse projeto do socorro emergencial, também aprovou a medida provisória com mais 8,6 bilhões de reais de repasses a esses entes federados. Sobre isso, a gente fala agora no programa Argumento com o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, o senador que, além de ter sido relator dessa MP no Senado, é líder do governo no Congresso. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor fala conosco daqui do Distrito Federal mesmo, o senhor não foi para Tocantins. Muito obrigado, Ângela. A gente tem ficado um tempo muito grande aqui em Brasília, acompanhando as coisas do Tocantins muito de perto, muito preocupados com tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas também dando suporte, afinal de contas, é aqui no Senado que a gente busca as soluções para os problemas do estado do Tocantins e do Brasil inteiro. Então, nós estamos hoje, especialmente, presidindo a sessão do Senado para aprovar a reestruturação da carreira da Polícia Federal no país. Então, muita dinâmica, o presidente Davi Alcolumbre também está muito presente, e nós, tanto o presidente Rodrigo Maia também, então existe uma parte do Congresso Nacional que praticamente está full time aqui no Congresso Nacional, cuidando dos assuntos da crise da Covid. Senador, esse projeto de socorro emergencial aprovado pelo Congresso ficou aguardando sanção por muito tempo, mais de 2 semanas completas, mais de quase 20 dias. E essa reunião com os governadores selou nesse momento o que parece ser um acordo do governo federal com o Congresso e com os governadores, cada um cumprindo o seu papel nesse acordo. No entanto, o ambiente político depois ficou um pouco conturbado, porque ao dia seguinte dessa reunião já houve aí a divulgação da reunião ministerial em que o presidente teria feito críticas a alguns governadores. Como é que o senhor avalia esse ambiente para essa discussão dos repasses que, afinal, como o nome diz, são emergenciais? Eu vou tentar ser direto, porque acredito que nesse momento a objetividade ajuda muito, afinal de contas, a TV Senado tem uma grande audiência no país inteiro, principalmente no interior do país, e é acompanhada por governadores, prefeitos, líderes dos municípios e dos estados. Veja só como é a questão da noção de tempo. O apoio emergencial aos estados e municípios tem aí 10, 15 dias aguardando a sanção, mas precisou de 2020 anos para ser necessário. É a maior ajuda financeira da história do país, e o mundo todo está lidando com situações absolutamente inéditas. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro, a equipe econômica e todo o governo tem se desdobrado para socorrer estados e municípios, ao tempo que esses entes federativos também têm muita dificuldade de lidar no dia a dia com uma nova realidade, com o comércio parado, com a economia estagnada, no momento de crise que precisa ser levado com muita seriedade. Então, o presidente Bolsonaro, com a equipe econômica, com os seus ministros, conclui agora, ainda essa semana, a sanção do apoio e ajuda aos estados. Houve também um período de pouca comunicação. Na verdade, um pouco de jogo político que não faz bem à ação que precisa ser feita nesse momento para a sociedade brasileira. Então, na última semana, o presidente Jair Bolsonaro liderou, junto com 2 grandes líderes, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, uma grande reunião com os 26 governadores de estado e o governador do Distrito Federal. É importante dizer que essa reunião é consequência também de uma série de reuniões que aconteceram no ano de 2019 e que vem acontecendo com relação ao governo federal, numa política diferente. O ano de 2019 praticamente serviu de test drive para que a gente tivesse agora essa relação muito voltada aos municípios e aos estados. Todo mundo lembra aqui, no ano passado, da divisão dos recursos da seção onerosa.
onde o governo federal, pela primeira vez, partilhou os recursos do royalties de petróleo com os 5.700 municípios e com os 26 estados e o Distrito Federal. Portanto, essa nova etapa agora, que chega com a necessidade de um socorro para cobrir a depressão na receita de estados e municípios, veio num sacrifício muito grande da equipe econômica, do governo federal, e tem que ter a responsabilidade de atender aos estados e municípios no momento de emergência, mas precisa fazer isso com responsabilidade fiscal. O Congresso Nacional fez a sua parte, aprovou o decreto de calamidade pública que está vigente até 31 de dezembro de 2020. Portanto, Ângela, é um exercício muito grande. A gente tem que entender que, administrativamente, essas reuniões ocorrem, que, paralelo a isso, vivemos um momento, infelizmente, ainda também, de muita conturbação política. O Brasil viveu uma expectativa de semanas acerca de um vídeo da reunião ministerial que tinha como objetivo, pelo menos é isso que consta no processo, que provasse alguma interferência do presidente Jair Bolsonaro na ação da Polícia Federal. Ficou comprovado, infelizmente, por toda a população brasileira, que no vídeo da ação e da reunião ministerial, nada disso foi comentado com essa carga de responsabilidade sobre interferência indevida na Polícia Federal. O senhor acha que essa fase, desculpa lhe interromper, de conturbação política que o senhor definiu e desse jogo político que o senhor disse que interferiu muito nas decisões políticas dos últimos meses, essa fase já passou? Ou a gente deve esperar que isso continue nos próximos dias a conturbar o ambiente de votações e ajuda aos municípios e estados? A população acompanha muito de perto todas essas questões. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito num sistema não tradicional de eleição, com um partido político pequeno, com 18 segundos de tempo de televisão, sem recursos, e praticamente na fase decisiva da campanha, numa cama de hospital. E se tornou um líder muito acompanhado no dia a dia pelas redes sociais e pela população como um todo. A gente sabe que é difícil buscar uma trégua política com a forma contundente como o presidente defende suas ideias. Mas, em compensação, foi esse jeito, foi essa forma espontânea, muitas vezes ríspida, que venceu. Essa proposta venceu as eleições de 2018. E a gente espera colaborar com o presidente e também com os organismos democráticos do país para que o debate político aconteça. Ele é salutar, ele é importante, ele deixa a política mais transparente, mas que ele não ultrapasse a barreira do bom senso e que a gente não fique, além de ter tudo o que traz para a dificuldade da família brasileira e do mundo, o Covid-19, que a gente conviva com crises artificiais e que muitas vezes não suportam a exposição dos argumentos para entender que elas não podem ir adiante, que a gente precisa cuidar agora da saúde prioritariamente, da vida das pessoas e, de maneira conjunta, com a recuperação de postos de trabalho. Afinal de contas, perdemos vagas de trabalho numa velocidade muito grande e a gente precisa fazer um esforço para recuperar esses postos de trabalho. E a gente só vai conseguir isso se continuar cada um com a sua posição, cada um com o seu pensamento, mas entender que é o momento de, nesses dois temas, de darmos as mãos e recuperarmos a condição de vida do povo brasileiro. Senador Eduardo Gomes, nosso programa já chegou ao fim, ele é curtinho, são muitas as perguntas, obrigado, mas seguramente teremos uma próxima oportunidade. Muito obrigada por essa participação. A você que está em casa também, muito obrigada por estar com a gente. Nesse programa, a gente falou com o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, senador que é líder do governo no Congresso. Falamos sobre a ajuda do governo federal a estados, municípios e Distrito Federal. A você que nos acompanha mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Até a próxima. Obrigado.